Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. E o nosso episódio de hoje é um episódio muito bonito, né, Rê? Muito florido, muito especial, porque nós queremos celebrar a mulher, né? A mulher que é dotada de tantas capacidades, qualidades, que Deus criou com um propósito específico, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. É verdade, você falou de flores, temos flores aqui para quem nos assiste através do YouTube. Temos rosa, temos aí, assim, uma cor meio coral, verde, vermelho, preto, todas as cores, todos os tamanhos, todos os cabelos, todos os jeitos. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, sinta-se também à vontade. Que bom ter um público que é cheio de mulheres e que os homens, os maridos, os pais, os filhos também ouvem, né, como uma forma de compreender mais esse universo feminino, de vir prestigiá-las também. Então todos são muito bem-vindos. Bem-vindos a Mulheres de Esperança com o tema Ser Mulher, e hoje nosso episódio está muito especial porque a gente tem duas queridas convidadas aqui com a gente, duas companheiras da RTM, e eu vou chamar elas agora para vocês, que é a Cleide Schutland, que é coordenadora do Ministério de Cursos Bíblicos para Presidiários aqui da RTM, e a Karina Costa, que é a nossa analista de RH aqui, né, que cuida da nossa equipe. Meninas, sejam bem-vindas a Mulheres de Esperança. Obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada em estar participando. Tímida, confesso, mas muito feliz, meninas. Também quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, né, desse dia, desse momento que é dedicado a nós. Gente, primeiro que ouvir Karina e tímida na mesma frase, ouvinte. Quem conhece sabe, né? Talvez tímida nas câmeras e no microfone, mas essa garota é muito espontânea, muito bem-humorada. Assim como a Cleide, é gostoso a gente ver gente que trabalha com coisa séria, mas que tem um ótimo humor, né, Fabi? É verdade, elas abrilhantam aqui, né, a nossa Sim. equipe todos os dias. E quando a gente pensa em mulher, a gente imagina, então, que nós estamos aí no mundo cercado com mulheres de vários jeitos, assim, digo, em vários países, várias culturas, né? E na nossa própria casa, né? A Rê, que tem a Paola e a Helena, vê essa diferença do jeitinho de cada uma, né? Quem tem irmã sabe como é que é. E tão especial é ver isso, que nós somos tão iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes, né? A nossa vivência com casamento, maternidade, trabalho, tantas coisas que nos identificam. Para vocês, o que é mais valioso e o que é mais difícil em ser mulher? Bom, eu me considero uma pessoa privilegiada em ser mulher. Deus me escolheu assim e me deu toda a capacidade para ser mulher, né? Então, esse é o que é de mais precioso para mim. Agora, desafios são muitos. São muitos. Ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser amiga de muitos, né, na sociedade, ser influência. Então, é muito desafio. Muito desafiador mesmo. Mas são desafios que, no meu ponto de vista, pelo privilégio de ser mulher, são desafios que a gente encara muito bem. É assim que eu vejo a situação. E eu vejo também que, mesmo que os desafios sejam daqueles que muitas vezes nos faz olhar e pensar, não, esse eu não consigo, não é para mim, não sei o quê. Mesmo esses desafios a gente, como mulher, consegue encarar muito bem, porque nós temos, no meu ponto de vista, capacitação de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu me comparo, às vezes, com o meu marido, não que ele não seja capaz, não é isso, mas, às vezes, eu me comparo com ele e eu falo, nossa, é tão fácil lidar com isso, mesmo que não seja. É tão fácil lidar com isso, qual é a sua dificuldade? Porque ele, às vezes, transforma uma coisinha pequenininha em algo assim tenebroso, né? E, por outro lado, tem coisas que ele lida melhor do que eu, lógico. Então, é algo que eu vejo como desafiador, mas, ao mesmo tempo, fácil de lidar, muitas vezes, né? Por ser mulher.
Eu fiquei pensando, né, nessa pergunta, e é engraçado como a gente tenta responder como mulher, mas tenta separar, na verdade, né, o papel da mulher e da mãe. É muito misturado, né, essa coisa. Até parece que vai ser um programa de mães aqui. Mas eu acho que a parte prazerosa é essa, né, essa, assim, da gente ter sido escolhida por Deus para gerar, para, né, nutrir, alimentar, educar. Essa parte é fora de sério, né? Você conseguir gerar uma vida, né? E o desafio, eu acho que muitos a gente tem, sim, mas eu acho que também entra um pouco nessa parte da mãe, né? O maior desafio que eu tenho hoje é educar, né? Então, assim, eu brinquei até ontem, né, que foi aniversário da Manu, eu brinquei assim, falei para ela que o meu maior desafio, a minha maior batalha foi há 9 anos atrás, né, com a chegada dela. E, assim, é fora de sério, é gostoso demais, né? Então, eu acho que é isso, né? A dádiva de ser mãe e o desafio é educar, colocar ela, né, no melhor caminho, mostrar que o caminho de Deus sempre é a melhor escolha. E aí você falou, né, que a gente até mistura ali, né? No caso, a Fabi comentou, nós somos mães, todas mães de meninas aqui, né? Se somasse, ia ficar um programa muito maior aqui, se colocassem todas, até porque as da Cleide já estão grandes, aí vai fazendo assim uma escadinha, né? Mas aí a gente vê que mistura mesmo, porque a mulher, ela tem essa multiplicidade de funções, né? Às vezes a gente é mãe da criança, mas é meio cuidadora dos pais, né? Aí trabalhadora, aí meio cozinheira, aí meio educadora, né? Eu lembro na época de pandemia a gente contando como que era ensinar para criança em casa, e aí a gente falava, meu Deus, as professoras são demais, porque é muita coisa para fazer. E aí eu queria que vocês contassem como é que vocês lidam com isso, porque tem na versão da Bíblia a mensagem, um texto que eu gosto muito que diz assim, não se deixem esgotar. E eu acho, gente, é tão difícil, porque é tão fácil se esgotar, é tão fácil chegar no limite de falar, agora eu não aguento mais. E assim, façam tudo, mas não deixa chegar nesse ponto de assim, de se sentir esgotada. Antes disso, né, leve a Deus, divida o fardo, caminhe. Como é que é para vocês lidarem com tudo isso e ficarem bem? Bom, como mãe de jovens, eu já passei por algumas etapas na vida, né? E eu percebi que cada etapa é uma etapa. É um desafio, é um momento. E levando em conta todas as outras prerrogativas da minha vida, não só ser mãe, mas ser profissional, ser esposa, ser amiga de alguém, tudo. Eu percebi que se eu não conseguir lidar, eu preciso de socorro, eu preciso do apoio. E o apoio eu acho que é muito importante. Mas eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu não tive suporte, apoio. Eu tive que lidar muitas vezes com coisas sozinho, né? Foram etapas da minha vida em que, por qualquer motivo, eu não tive apoio ou eu não busquei o apoio. Mas mesmo assim eu vejo que eu consegui lidar, hoje olhando para trás eu consegui lidar com muita coisa, porque eu me assegurei em Deus, né? Às vezes eu falo isso para as minhas filhas, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje, né? E quando eu lido com as circunstâncias à minha volta, é sempre focada nele, porque senão eu perco o rumo. Por mim mesmo, não tem como, né? Porque os desafios são grandes diariamente. E a outra coisa de ser mãe de jovens é que é isso que você falou, a diferença que a gente percebe. Minha mãe, ela costuma dizer assim, minha mãe é mãe de 9 filhos, né? E ela tem hoje 18 netos e 2 bisnetas. E ela fala assim, nenhum é igual ao outro. A criação dos meus filhos foi a mesma para todas, mas todos são diferentes. Eu, me comparando com as minhas irmãs, todas nós somos diferentes, somos em 4. E as mulheres são a minoria lá, tem mais homem do que mulher, até mesmo nos netos, né? E eu me comparo com as minhas irmãs e falei, nós somos tão diferentes uma da outra, mas o interessante disso é que, mesmo com as diferenças, a gente se apoia, a gente se suporta, a gente tem
o carinho, a gente respeita as diferenças, entendeu? Nessas coisas simples eu vejo a mão de Deus atuando. Então, se eu não tenho aquele suporte necessário, aparentemente falando, o suporte vem de Deus através dessas coisas, sabe? E aí Deus fala assim, peraí, não é bem assim, você não está sozinha nessa, peraí, já vou te dar um jeito. Então, é muito bom saber que posso contar com Ele, em primeiro lugar. E contar com todo o suporte e apoio que Ele me dá, por conta da graça dEle, né? Então, isso é muito bom. E você, Cá? E como a Cleide falou, né? Se a gente não colocar Ele na frente de tudo, a gente não é capaz de nada, não vamos dar conta, né, de tudo. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente acha que a gente é suficiente para tudo, né? Quer dar conta, começa o dia cuidando de casa, cuidando de filho, levando para a escola, vem trabalhar. É aquela, né? E aí, quando chega na noite, a gente está com aquele cansaço emocional, cansaço físico também, e aí a gente para e pensa, alguma coisa eu fiz errado, né? Então, eu acho que essa é a importância, a gente colocar Ele na frente de tudo, e com calma, né? Saber receber ajuda, né? Quando necessário, saber pedir, saber também falar para o companheiro, né? Olha, isso daqui eu não vou dar conta sozinha, né? Porque tem esse logo, né? Da mulher ser poderosa, né? E tudo mais. Poderada. Exatamente, né? E aí eu acho que isso acaba atrapalhando muita coisa, né? Quando a gente vem com esse escudo, assim, né? Que, tipo, eu sou autossuficiente para ser mãe, para ser empresária, para ser, né, dona de casa, esposa e tudo mais. E eu acho que a gente perde um pouco o controle, né, das coisas quando a gente não põe Deus na frente, quando a gente não entende que Ele é o dono da vida, né? Ele, antes da gente ser mulher, Ele é o pai, né? Então, eu acho que é isso. E tão interessante pensar no que vocês compartilharam, porque a gente se esquece que nós somos também filhas, né? Que nós somos pessoas, que nós também temos necessidades. E como a gente lidera a casa, né, na rotina, lidera filho, a agenda da família, quem está fazendo aniversário, qual o evento desse final de semana, às vezes lidera ministério na igreja, está em escala, é muita coisa para a gente se envolver. E muitas vezes a gente pode se sentir perdida diante disso, né? E a gente acha que tem que dar conta de tudo. E se esquece de fazer isso, de pedir ajuda, de sinalizar que a gente não vai conseguir, que a gente precisa de apoio, né? E muito bonito a Cleide falar também, quando ela comenta das irmãs, porque eu também sou a caçula de 5 filhos, mas eu tenho ainda 3 irmãs, né? A gente, cada uma diferente da outra, mas a gente consegue se apoiar também. E eu vejo isso muito no universo feminino, né? Quando eu falo da minha dor para Renata, ainda que a Renata não tenha vivido, ela entende a minha dor. Né? A gente tem muito essa questão da empatia entre nós. E aí, quando vocês, por exemplo, essa pergunta surgiu aqui agora, pensam nas histórias da Bíblia lindíssimas de mulheres, qual história que salta aos olhos de vocês e por quê? A Renata também. Comecem vocês. Olha, tem muitas personagens, mas uma que me chama muito a atenção é a Ana. Ana, ela, embora a minha experiência não seja a mesma dela, né, quando ela se viu numa situação que era impossível para os olhos dela, ela foi clamar com lágrimas diante de Deus, né? E ficou ali incomodando Deus até Deus dar uma resposta para ela, né? No meu dia a dia, na minha rotina, no meu estilo de vida, eu muitas vezes me pego fazendo isso, muitas vezes. Esse final de semana mesmo foi um desses fins de semana que eu passei 2 dias em pranto, clamando a Deus por uma situação vivida em família. E, às vezes, eu me pego muitas vezes como Ana, clamando a Deus, ou seja na minha casa, ou seja no momento de culto da igreja, onde eu vou para a igreja, sento lá, mas não consigo fazer mais nada a não ser clamar e chorar, né?
E eu percebo que toda vez que eu faço isso, Deus me dá um acalento, sabe? Um acalento assim, ele me faz ter paz, ter tranquilidade, e aí eu consigo pensar melhor em toda aquela situação, eu consigo ponderar as coisas, e isso está sendo muito bom para mim. Então eu me vejo muito em Ana, nesse sentido, né? De ir clamar ao Senhor em lágrimas, porque faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Eu vejo nas lágrimas de uma mulher que o coração de Deus se quebra todo. Né? E não tem como ele não dar uma resposta. Às vezes a resposta é negativa, às vezes é positiva, mas ele dá a resposta. Né? Então, eu acho bárbara a vida de Ana, principalmente nessa parte do clamor em lágrimas. Aí você me fez lembrar do que não era essa que eu tinha pensado, mas depois da fala da Cleide, me fez lembrar de um dos textos, acho que mais difíceis da Escritura, porque Jesus sempre é tão amoroso, misericordioso, quando, né, pergunta se você quiser me curar, você pode. Ele sempre fala, eu quero. Só que aí tem lá em Mateus capítulo 15 uma situação onde ele está indo para falar para os judeus. E aí vem uma mulher para pedir ajuda para a filha e ele fala assim, não, tipo... Agora não. E aí te dá uma quebrada, assim, não, Jesus, você é bom, como é que assim, agora não, né? E aí ela vai lá e ela insiste mais, ela fala, mas eu preciso de ajuda, né? Fala assim, poxa, até as migalhas que caem pros cães, os cães se alimentam, e aí ele olha e fala, que fé é essa, né? Porque às vezes ele espera a gente dar mais esse passo, essa coragem de insiste mais, insiste, que você vai poder me conhecer um pouco melhor, assim, né? Então, quando a gente olha para as histórias da Bíblia, essa compaixão que Deus tem, e às vezes até o silêncio para ensinar melhor quem a gente é e quem Ele é, isso é muito bonito. Vocês me deixaram numa berlinda agora. Eu tinha pensado em uma e já mudei de ideia também. É que são muitas, né? São muitas, aham. Eu ia fazer um comentário sobre Ruth, mas não pelo fato de ter perdido ninguém, né? Mas eu acho que por essa parte da lealdade dela, né? Dela ser leal com quem acolheu ela, com quem cuidou dela, né? E eu me vejo muito assim, né? Leal às minhas amigas, leal à minha família. Então eu acho que nessa parte de tô contigo até o fim, entendeu? Eu acho que me pega muito. Então é isso, eu acho que eu me identifico bastante com essa parte de Ruth aí. E a Fabi vai ter que falar também, mas vai ser no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos então com esse episódio especial sobre ser mulher, com a presença da Cleide, da Karina, e a gente já compartilhou tantas coisas especiais para o nosso coração, né, para a mulher. E eu quero começar falando então da história. Realmente há muitas histórias de mulheres que me incentivam, que me fazem chegar aos pés do Senhor para chorar, para clamar, mas uma das histórias que sempre dá aquele engasgo aqui na garganta é a história de Agar, né, de ter se visto perdida, sem saída, sem saber o que fazer, e eu me identifico com ela muitas vezes, e ela foi vista pelo Senhor, né, e ela reconheceu isso, né, Ele é o Deus que me vê. Então, saber que Deus me vê me lembra muito a história de Agar, e saber que Ele me vê traz um acalento assim para o meu coração nos dias difíceis. Mas a gente está conversando aqui sobre muitos temas legais, e quando, meninas, vocês se sentem assim, com alguma dificuldade, com alguma incapacidade no dia a dia, às vezes no trabalho, de resolver alguma questão, às vezes vocês vêm trabalhar e tem uma questão familiar que está ali o tempo todo, ó, martelando na cabeça, ou algo que vocês têm que resolver. Como o fato de vocês lembrarem que vocês foram criadas com um propósito, com a imagem e semelhança do Senhor, como isso influencia vocês neste momento? Bem, como eu disse, os desafios, eles às vezes me abalam. E aí eu lembro que é o Senhor que está cuidando da situação. E quando eu me vejo dentro de algumas situações desconfortáveis, lembrar que Deus me criou, que foi Ele que me deu Ele que escolheu eu ser mulher, e que Ele me deu a capacidade para executar, para pensar, para escolher,
me deu a capacidade de tomar decisões, às vezes difíceis. Quando eu lembro que foi ele que providenciou tudo isso para mim, e eu que ele quis para mim, aí eu me conforto. Eu me conforto porque, como a Karina falou agora há pouco, sai aquela ideia de super-herói. A mulher super-herói, a mulher empoderada, sai. Porque aí eu lembro que é ele, não eu, né? Eu sou um instrumento na mão dele para servir a minha casa, o meu esposo, as minhas filhas, servir as pessoas que estão à minha volta, ser útil para a sociedade de alguma forma. Então, lembro que foi ele e não eu. Foi a vontade dele. Tudo que acontece à minha volta é a vontade dele. Todo o meu realizar, o meu desejar é vontade dele. Então, eu me sinto, aí vem a coisa de me sentir privilegiada, porque tenho certeza que se ele tivesse me escolhido ser um homem, ele também cuidaria de mim da mesma forma. Tenho. Mas o privilégio de ser mulher e de, como eu disse antes, ter a condição de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sobre o suporte dele, sobre o amparo dele, acho que isso faz toda a diferença. Vamos lá. A gente não tem o controle de tudo, né? Quem tem o controle é ele. E eu passei por uma experiência, né? Vocês sabem. E no fim do ano, no nosso amigo secreto, quem me tirou foi a minha parça aqui, Fabiana Silva. E aí ela falou uma frase antes de falar que eu era amiga dela secreta, que foi muito real, né? Ela comentou que eu estava sendo forjada naquele momento, né? E refleti muito, né, sobre isso, sobre tudo que estava se passando ali naquele momento. Eu acredito que eu saí mais forte, né? Mas, assim, em todo o tempo eu vi a mão de Deus, assim, comigo, com a minha família, né? Ele me dava respostas nos simples detalhes, assim, de tudo, né? Então, e assim, depois disso tudo, eu levo muito a sério isso, de que a gente não tá no controle das coisas, né? Então, assim, às vezes a gente acorda e coloca vários planos no papel, que eu vou fazer isso, isso, isso. Mas se não tá na vontade dele, a gente não vai fazer metade daquilo dali, né? Então, eu começo agradecendo o dia, eu começo agradecendo a minha vida, a minha família, e deixo no controle dele. Hoje eu tirei o pé do acelerador e tô, sabe, assim, indo um minuto de cada vez, dando mais valor para coisas que talvez eu não dava, né? Nessa coisa da nossa vida ser tão acelerada, a gente não enxerga detalhes, a gente não agradece pelo simples, pelo básico, né? E eu acho que de dezembro pra cá eu sou uma outra pessoa, assim, sabe? Consigo ser mais forte, consigo ser mais grata a ele, a tudo. Consigo entregar minha vida todo dia a ele. E ele que inicia o meu dia. E aí eu acho que eu consigo terminar o dia melhor, né? Mais calma, menos acelerada, né? Brinco até assim, que às vezes nada que 10 gotinhas de manhã, de tarde, de noite não resolva. Mas a gente brinca, né? A gotinha de Deus, né? As gotinhas dele, homeopaticamente, no decorrer do nosso dia. E a gente dá conta. E é isso. Que lindo, gente. Que lindo. Essa coisa de ser forjada, né? É uma coisa que acontece diariamente na vida da gente. Mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe que é isso que Deus está fazendo, né? E quando a gente descobre isso, é tão reconfortante, é tão bom. Puxa vida, eu estou sendo forjada. E em algum momento, isso vai dar um resultado assim que, né? Muito bom. Ouvintes, e vocês estão acompanhando, não imaginam, né? A situação única de cada casa, mas como Deus vai sendo o suporte de todas nós, né? Eu lembrei de uma situação também.
eu tava num dia assim, por conta de, né, crianças pequenas, aí cuidar da mãe, aí cuidar do irmão, aí eu lembro que se arrastava uma situação difícil com meu irmão, e naquele dia eu falei, Deus, se eu não tiver ninguém para me ajudar, eu não quero mais, chega, acabou. E aí eu tinha só falado assim para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não tenho ajuda nessa situação, né? E aí eu lembro que minhas tias, chegaram 2 tias, né, que são irmãs do meu pai, que já é falecido, e elas mandaram uma mensagem, então, Rê, a gente estava pensando que a gente tinha que te ajudar com seu irmão. E a gente pensou em pagar um convênio para ele e tudo mais, ver o que você acha. E eu falando, como é bom a gente passar pelo dia mal para entender a boa mão do Senhor que vem para socorrer a gente. Mas é aquela sensação de que você tem que ser forte para tudo, quando para o Senhor você pode ser fraco. É o único com quem a gente pode ser fraco e falar, eu não aguento mais, eu tô me sentindo carente, né? E aí, um dos textos que mais fala ao meu coração é aquele assim, é a menina dos teus olhos, porque para muitas pessoas a gente tem que ser a mãe, então é a mais velha, responsável, adulta, madura, tal, e quando muitas vezes a gente está se sentindo pequena, frágil, quase uma criança indefesa querendo colo, né? E para que eu vou pedir colo? Todo mundo pede para mim e o meu colo, quem vai dar? E aí eu lembro de ter sido tão gostoso isso, de poder chegar tão frágil para Deus e ao mesmo tempo sentir que sim, Ele ouve, Ele escuta, Ele sabe, Ele espera que a gente faça isso, né? Então, que a gente possa ser forte aparentemente para os outros, para estar ali, né, estendendo a mão, mas poder ser tão somente a gente, né, tão para o nosso pai, tão crianças, né, tão filhas, sempre crianças para ele. Cuida com alegria e com muito amor, né? Sim. E depois do intervalo a gente volta então com uma reflexão. Fique por aqui. Em um mundo de tantas incertezas, onde muitas vezes o valor da mulher é subestimado, temos algo importante que deve ser ensinado e lembrado. A mulher foi criada com um propósito. Ela é virtuosa e forte, pois Deus a criou assim. Se eu pedisse agora para você pensar em mulheres que para você são uma referência ou um exemplo, você com certeza teria mais de uma para citar. Mulheres referências em amor, em amizade, em doação, em cuidado, em alegria, em coragem. A mulher faz diferença no ambiente em que ela participa e este é o seu papel. Refletir graça, sensibilidade e beleza. Ser a representante de um Deus que ama e acolhe. Quando lemos a Bíblia, há muitas histórias inspiradoras de mulheres que demonstram coragem e fé diante de grandes desafios. E ao criar a mulher, Deus entendeu que a sua obra havia sido finalizada e que tudo isso era muito bom. Imagina o próprio Criador, ao olhar para a mulher, se alegrar e ver nela alguém que contaria a história de quem ele é. Quando lemos no livro de Provérbios, no capítulo 31, há ali um exemplo de mulher. E diante de tantas características me salta aos olhos ler: reveste-se de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. A mulher que tem o coração entregue ao Senhor ama ser mulher e se veste de força e dignidade que o próprio Deus dá a ela. Com sua fé, ela se apega ao Senhor e se alegra por saber que o seu futuro está em suas mãos. Age com serenidade e adoça as suas palavras com a sabedoria. Que você, mulher, se reconheça em Deus, sabendo que Ele a conhece desde o ventre da sua mãe e que a formou de forma muito especial. Jesus lhe dá valor. Ele morreu por você e nos ensina que as mulheres merecem atenção, valorização, ao dar a cada uma delas a oportunidade de serem ouvidas, vistas e participantes da sua obra. Seja mulher, seja feliz, pois você é bem-aventurada. Que Deus te abençoe. E, gente, agora que a gente comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, peça, né, um presente assim para Deus. Peça que você, nesse dia, se sinta extremamente amada por Ele, né? Às vezes, a valorização do outro não é tão importante quanto a gente ter a certeza de que Deus nos ama. É claro que é gostoso receber presente, chocolate, bombom, carinho e tudo mais. Espero que você receba, mas mesmo que não receba nesse dia, peça que Deus confirme ao teu coração que você é uma filha amada. E deixa aí uma hashtag pra gente também. Ser mulher é, e para terminar para vocês, ser mulher é? Para mim, ser mulher é ser aquela que doa, né? Todas as mulheres doam de alguma forma para alguém, para algo. As mulheres gostam de botar a mão na massa, de participar, de fazer parte. Então, doação tem muito a ver com mulher. Eu acredito que ser mulher é ser única, né? É ser
única e ao mesmo tempo ter muitas qualidades ao mesmo tempo, né? Enfim, amo ser mulher, amo ser mãe, amo ser filha, amo ser amiga, e eu acho que é isso. Para mim, ser mulher é, como eu já disse, ser privilegiada. Privilegiada em saber que fui escolhida por Deus. Principalmente por ser escolhida para estar na família dele, né? Então, é um privilégio ser mulher. Quero agradecer, então, a todas vocês que participaram desse episódio. Muito obrigada, Cleide, Cacá, obrigada, Rê, também, por abrilhantar esse episódio aqui com a gente. E quero dizer a você, nossa querida ouvinte, que você saiba que há um Deus que te vê, que te acompanha, que está com os ouvidos atentos para te ouvir e que ama você como você é. Que Deus te abençoe, feliz Dia da Mulher, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.